Livro do profeta Joel. Neste livro, podemos observar que há um projeto do amado Criador, Jesus, Yeshua, o nosso Deus vivo, com relação ao capítulo 2, em que algumas igrejas do corpo de Cristo têm feito um projeto aqui nesta cidade de Poços de Caldas, com o nome Projeto Joel 2. Um pouco que conheço desse projeto, posso sintetizá-lo em duas fases, sendo a primeira fase arrependimento, quebrantamento, louvor e adoração para o amor e comunhão cristã. Comunhão no sentido de união, para podermos então vencer o inimigo, nosso inimigo, que é o inimigo de Deus. E na segunda fase, já entramos no processo de restauração e reforma. A reforma ou o conserto, a aliança, e que é a restauração, o cumprir da missão da noiva fiel, o cumprir da missão da noiva fiel, que vemos em Mateus 24:14 e Apocalipse 12, versos 6 e 14, para a prosperidade no reino glorioso vindouro, com o governo milenar do nosso Messias, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Capítulo 1. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos, e a seus filhos, e os filhos destes, à outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despediu-a toda, e lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens.
Cinge-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, aquele dia! Porque o Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, e os ceifeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não têm pasto. Também os rebanhos e ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto, dia de trevas e de tristeza, um dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração, diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele como a terra diante dele é como o jardim do Éden. Sim, nada lhe escapa. Mas atrás dele um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, como estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo, que consome pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela, como valentes correrão,
como homem de guerra subirão, como homens de guerras subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros e subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra e abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benevolência, e arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, e santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança em opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Promessa de fartura. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e em sua face mar, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-se e alegre-se, porque o Senhor fez grandes coisas.
Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e pela locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviarei contra vós. Comerás fartamente, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para conosco. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado. Envergonhado será, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Promessa de efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Enviarei e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como o Senhor tem dito, e nos restantes de Israel, e nos restantes que o Senhor chamar. Bom, amados, aqui nesses capítulos 1 e 2 de Joel, nós vemos que é alertado sobre uma grande e terrível carestia que foi causada pela seca. E às vezes, temos esse acontecimento em várias partes, vários países, espalhados aí pela terra. E o que vale ser destacado aqui é a gente estar refletindo, vamos começar pelo capítulo 1, acerca do versículo 7. Entra novamente naquele princípio das duas casas, teoria das duas casas. Faz da minha vide
uma assolação. E tirou a casa da minha figueira. A vide, com alusão à casa de Jacó, os descendentes da igreja, e a minha figueira, né? O Senhor diz, a minha figueira, faz-se relação aos remanescentes de Efraim, que são povos do Senhor. Já no versículo 12, esta mesma comparação simbólica já fica um pouco difícil estar acentuando ela, porque ali ela está falando que a vide secou. A igreja às vezes pode se tornar um pouco infrutífera, mas secar meio difícil, né? A figueira se murchou. Nesse caso, não vejo tanto enquadramento do povo, né, os remanescentes de Efraim ou de remanescentes de José, porque, embora dá-se uma ligeira impressão que eles estejam murchos, mas não, tudo em cumprimento do tempo e da vontade soberana do Deus vivo, o grande Yahshua. E na sequência desse versículo 12, nós vemos aí que aí já vai falar da romeira, da palmeira, da macieira e todas as árvores do campo se secaram. No capítulo 21, verso 29 de Lucas, tem-se a colocação entre a figueira e todas as árvores, sendo a figueira, naquela interpretação, para Israel, e todas as árvores já são também. Vemos um despertar no versículo 14, sequenciado pelo 15. Santificai um jejum, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram. Ou seja, embora algumas denominações dentro do cristianismo, dentro do corpo de Cristo, consideram que não há necessidade mais do jejum, temos que estarmos antenados, pois o próprio Senhor Jesus disse: enquanto o noivo está com a noiva, não há necessidade de fazer em jejum, né? Mas depois que o noivo for tirado, aí que, né, devemos amadurecer a ideia e interpretar que Jesus foi tirado e ele é o noivo, e a noiva somos nós, igreja do Deus vivo. No verso 15, uma clássica colocação: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto. Oh glória! E como está perto, amado. Muito, muito perto. E principalmente em comparação com as estatísticas e tudo mais, com relação a esse dia maravilhoso. O capítulo 2 já começa com uma advertência fundamental. Tocai a buzina em Sião. E este toque dos anciões e este toque da buzina para ajuntar os anciãos, vemos uma simbologia com relação quando a igreja, até então os remanescentes de Jacó, estavam em nações que ainda não lhes agradara. Mas Jesus entrou no meu e no seu coração. Por isso, devemos estar antenados, pois no verso 3 deste capítulo 2, tem-se uma descrição curiosa e como diz o apóstolo Leonídio,
no vídeo Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que os amados podem estar vendo essa palestra abençoada aqui no meu login do YouTube. Procurem a respeito do nome do vídeo, Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Vale a pena assistir. Pena que eu tenho lá no login meu do YouTube somente 1/3 desse vídeo. Dessa pena que publiquei até o momento somente 1/3 desta palestra, pois pedi autorização para o amado apóstolo, que foi autorizado prontamente, mas por questão, né, de princípio no temor, acerca do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então eu temi publicar tudo, né, e acabar se fazendo cópia de pirataria por aí, e aí eu ficaria com peso na consciência. Amém? Mas aqueles que querem adquirir o material, é só entrarem no site do Libertador, que é www.olibertador.com.br. Vá lá, procure a guia Vídeos ou Profecias, que você obterão a informação. No verso 3 é mostrado que esse exército dá-se uma ligeira aparência que é de Deus, mas uma frase destaca a origem e o que é esse exército. Pois na parte B desse versículo 3 nos é mostrado: mas atrás dele um deserto desolado. Se esses cavaleiros estão trazendo depois deles, né, a escravidão, os funcionários autodependentes dos patrões e assim por diante, nós vemos que este, propriamente dito, o que está por trás dele é uma desolação do povo, tanto do povo de Deus como do incrédulo, mas que devemos estar atentos, antenados, sintonizados, porque há coisas que parecem, mas não é. No verso 9 já vem a continuação, né, dessa citação desse capítulo, versículo 3. Pelas janelas entrarão como o ladrão. Ou seja, lembrem-se daquele ho, ho, ho. Por onde é que ele entra nas casas? Não é pela janela ou pelo chaminé? Disse Jesus: eu sou o bom pastor. As ovelhas conhecem a minha voz. Quantas e quantas não são as ovelhas que têm se perdido por não ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, do Deus vivo, Criador. O verso 15 é um clássico tremendo. Quebrada, né, uma sequência, ele exclama: tocai a buzina em Sião, santificai jejum, proclamai um dia de proibição. Ou seja, lá em Neemias e Esdras, aquele dia de proibição foi providencialmente, né, ou coincidentemente, o dia de sábado. E aí, o que temos que fazer com relação à nossa nação? Ouvi certo dia na TV Globo acerca da Marcha para Jesus, quando foi instituída a Marcha para Jesus e regulamentada por lei, assinada pelo presidente Lula. Aí a reportagem comentou que a marcha em São Paulo, salvo engano, seria 10 dias após o Pentecostes. Queridos, olha que coisa curiosa com relação ao paralelo, né, da transição do capítulo 5 para o capítulo 6 de Daniel, com relação
ao número de pontas das estrelas, né, do sinete oficial do Brasil, que soma-se 5 pontas, e com relação ao número de pontas da estrela que está na bandeira de Israel, que é, no caso, a bandeira, ou melhor, que é, no caso, a estrela de 6 pontas, ou a estrela de Davi. Fazendo-se a somatória 5 mais 6, temos 11, ou seja, há necessidade da uma especificação, uma eleição para se eleger, né, de fato, a nossa nação como eleita do Senhor e renovar o pacto de aliança do Brasil com a lei do Deus vivo, pois bem sabemos, né, o pacto atual já está amarrado espiritualmente, só estamos esperando cumprir o tempo, né, para se materializar fisicamente, porque no espírito já foi quebrado, em consagrações, né, feita por apóstolo Leonilde, apóstola Valnice Milhomens e outros tantos, né, servos do Senhor, através de atos proféticos, não é isso? Atos proféticos em vários cantos da nação e bem como no Distrito Federal. Com isso, a necessidade desse concerto é justamente o que nos fala o versículo 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. No verso 20, fala acerca, né, dá uma interpretação acerca do sul, com a referência: aquele que é do norte, farei partir de longe de vós. Ou seja, se o que é do norte vai sair, né, para longe de nós, em que local ou hemisfério do planeta Terra estamos? Só pode ser o sul, né, amados? É lógico que aí temos também o ocidente e o oriente, mas a colocação aqui, a princípio, é norte e sul, porque aquele do norte representa, né, o Império Anticristo. E, embora sob domínio da Igreja, sabemos que lá em Apocalipse faz a menção de que o Anticristo é um oitavo e ele se levantará entre os 7. Ou seja, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, temos a colocação, a carta às 7 igrejas. E hoje, né, o principado anticristo está dentro do corpo de Cristo, disfarçado por uma igreja cristã. Contudo, como há fermento de fariseus, é um pouco complexo a gente está a ver, né, a comunhão ou a unidade como proposta, né, o ecumenismo proposto por Roma com relação a várias religiões estarem de mão dadas, orando, né, congregando-se juntos. Mas é difícil, hein? Haver comunhão entre luz e trevas, se a própria palavra do Senhor julga, dizendo que não há comunhão, né, entre o santo e o profano. Abraão foi-lhe dada a ordem, né, Deus falou para ele sair da casa dos pais dele, justamente porque em Ur dos Caldeus, naquela cidade, Ur dos Caldeus, os pais de Abraão, que eram idólatras, provocavam a ira do Senhor Deus através do ciúme, porque colocavam diante deles as imagens de esculturas. Aqueles Baalins, né, para nós hoje são os santinhos. Ai, Deus, misericórdia. No verso 21, o consolo do Espírito: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te,
porque o Senhor fez grandes coisas. Sim, na saída do Israel físico do Egito, ele abriu o mar vermelho, caiu maná do céu, fez toda a sorte de provisão com as codornizes, levando carne para o povo. Saiu água da rocha, brotou água da rocha. E mesmo assim o povo murmurava e clamava. Há alguma diferença com o nosso tempo hoje? Quantos murmuradores! Misericórdia! Quantos! E mais uma vez, no final do verso 22, a vide e a figueira darão a sua força. Ou seja, ainda que às vezes parece difícil, ou aos nossos olhos impossível, sabemos que no Novo Testamento está escrito: para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Palavra do anjo Gabriel a Maria, a mãe do Filho do Homem, ou seja, Maria, a mãe de Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Correção do Império Romano por Igreja Catos. Maria é mãe do nosso Salvador e não a mãe de Deus. Embora hoje o nosso Salvador seja um com o Pai, mas esse Espírito, Deus, Espírito do Filho, veio na encarnação por meio, da fecundação a Maria, mas enquanto homem, ele era filho do homem. Hoje, no entanto, com a religiosidade dessa ditadura romana, é-se colocado Maria, mãe de Deus. Mãe, como? Ela é mãe do Deus Pai também? E do Deus Espírito Santo? Muito confuso isso. As eiras se encherão de trigo, ou seja, as igrejas se encherão de muito trigo. E o trigo que dentro das igrejas simbolizam as almas, ganhas para a salvação eterna. E restituir-vos-ei, nos será restituído os anos consumidos pelo gafanhoto, pelo destruidor, pela locusta, pela oruga e por esse grande exército que o Senhor enviou contra o seu povo por causa da desobediência. A maravilhosa promessa do verso 27 será vivida em breve. Primeiro, na nossa nação, para cumprimento da palavra do Senhor. E depois, no segundo estágio, após lá a grande tribulação, em Israel, com a volta em glória do Senhor Jesus, que é: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. O meu povo não será envergonhado para sempre. Ou seja, a promessa é que nós teremos a vitória. É o que nos confirma Daniel 11:40, Zacarias, capítulo 9, de 12 a 17. Então, temos que confiar. Promessa da efusão do Espírito. O que é essa efusão do Espírito? É o novo Pentecostes. A marcha para Jesus foi instituída 60 dias depois do Pentecostes. Vamos acompanhar a matemática para nos entender o paralelo
profético entre Brasil e Israel? Tá bom. Crucificação e no domingo de Páscoa, ressurreição. O Pentecostes sabemos que é celebrado 50 dias depois da Páscoa, ou seja, Páscoa mais 40 dias tivemos a ressurreição do Senhor Jesus. Páscoa e ressurreição. 40 dias depois, Jesus, o nosso Senhor, é assunto aos céus. E da mesma forma que subiu, 2 varões, anjos do Senhor, falou: este, da mesma forma que sobe, voltará para vós, entre as nuvens. 40 dias, então, o Senhor subiu. Mais 10 dias é se comemorado o Pentecostes, que se cumpriu, né, lá em Atos 2, capítulo 2. Após, lembrando, a eleição de Matias, que você pode ver no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1. E já 10 dias depois do Pentecostes, então temos o quê? A marcha para Jesus, que é, para mim, um prelúdio, né, da unidade cristã no Brasil, para que em breve, com a unidade por completo, né, o corpo de Cristo marchando juntos, unidos, vencerão, né, o inimigo de Deus, em parte, né, o anticristo, em parte, aqui no Brasil, onde então ouviremos o grito: caiu, caiu Babilônia no Brasil, e este alarido se ouvirá em toda a terra. Aí logo vem aquele sopro, o vento do Espírito soprando, ou seja, a chuva tardia soprando. E com esta chuva vemos a efusão do novo Pentecostes, que poderá ser um fogo abrasador, como diz aquela letra do louvor de Fernandinho, fogo consumidor, como também poderá ser uma brisa leve e delicada, mansa e delicada, como foi a voz do Senhor Deus falando com Elias naquela caverna onde fugira de Jezabel. Com isso, amados, o versículo 31, na parte B, diz que isto acontecerá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é para os incrédulos, aqueles que herdarão a segunda morte? Qual poderá ser o dia mais terrível para eles? Acaso não será o dia em que eles perderão a chance de estar, né, na primeira ressurreição ou no arrebatamento? Porque se vão ficar para trás, vão passar pela grande tribulação. E se aceitarem, veja, preste atenção nisso, hein? Não aceite o sinal da besta, que pode estar representado pelo aquele sinal da cinza, né? Toda a quarta-feira de cinza aqui na Igreja Católica Romana, vai lá o cristão e recebe a cinza na testa e na mão direita. Ou seja, é-se falado em chip na testa e chip na mão direita. Mas este sinal, o anticristo, por quantos anos já vem dentro do cristianismo, hein? Boa ideia. Nunca pesquisei isso no Google. Vamos ver. Então, o que acontece? Com isso, meus queridos amigos, nós temos que estar atentos, ficar ligado na mensagem que vem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e não inspirada pelo espírito de religiosidade. Longe de nós todo espírito de religiosidade. Uma curiosidade que eu não sabia. Aqui num site, que talvez seja da Igreja Católica Romana,
link de qualidade. A missa da quarta-feira de cinzas é celebrada 40 dias na antecessão da Páscoa, né? Então, por isso o termo quaresma, né? E 40 dias antes da Páscoa. Depois teve a Páscoa, que é a ressurreição do Senhor. 40 dias depois, a Assunção. Tudo está sob domínio e plano do Deus vivo, Criador. Qual é esse fim? Não sei. Saberemos em breve. Pois o tempo é nosso professor. E não fala aqui tempo. Quando começou este dia? Esta celebração nessa igreja. É uma data curiosa de se pesquisar. Se vocês encontrarem, por favor, façam um comentário e me ajudem, em nome de Jesus. E no verso 32, a confirmação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Por quê? De Sião vem a lei, e de Jerusalém o sinal para arrependimento de toda a humanidade. Capítulo 3. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Porquanto, eis naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram a sorte sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também, que tendes vós comigo? Tiro e Sidom e todos os termos da Fenícia? É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais, assim bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes por vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar aonde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça, e venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, com que venderam aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor disse, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, suscitai os valentes, suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas,
e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. E ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Pedido de intercessão e oração. Ó Senhor, faze descer ali todos os teus fortes. Vale de Josafá, batalha, peleja de hoje. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam. Porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, ou seja, ainda não é ele, está perto, muito perto, no vale da decisão, que é no vale de Josafá. O sol e a lua se ennegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manará leite, os outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Louvado seja Deus. Neste final deste capítulo 3, amados, vemos que a tipificação desse Israel, dessa localização geográfica, realmente está lá em Jerusalém, e creio eu que será na restauração do Israel, né, no Oriente Médio, que isso será após, né, a batalha do Josafá, aí logo em seguida, né, a batalha do Armagedon, para que mas isto na grande tribulação, ou seja, a igreja não está aqui mais, né? A igreja vai estar participando lá do tribunal de Cristo e da boda do Cordeiro, enquanto que
está aqui os remanescentes de Efraim, né? Quer sejam eles remanescentes dentro da Igreja Católica ou dentro de outras religiões, mas que são aqueles pelo qual ainda, né, fazem parte dos eleitos para a vida, né? Embora, né, alguns deles ainda passarão pela grande tribulação, ou quer seja por infidelidade, né, não subirão, né, junto no arrebatamento da igreja fiel, como transcreve, né, aquela parábola das 10 virgens, lá no Mateus 25. O que fala aquela parábola? Que a virgem prudente é aquela que está com óleo na lamparina. E sabemos bem disso, que o óleo é simbolismo do Espírito Santo. E se o óleo simboliza o Espírito Santo, indo na igreja, nós estaremos carregando carregando a nossa lamparina com o óleo que vem direto do trono de Deus. Agora, se somos rebeldes, somos teimosos e ficamos em casa, né? Se estamos em casa louvando ao Senhor, assistindo uma programação cristã evangélica, estamos tendo cautela, apertando o botãozinho certo, buscando o conhecimento de Deus, é uma coisa. Agora, ficar em casa, assistir novela, um BBB, ou um bambambam, ou uma fazenda, e etc e tal, só o sangue do Cordeiro. Misericórdia. Então, queridos, este capítulo 3, no finalzinho, é a alusão já ao Israel, né, a ser salvo após o finalzinho da grande tribulação. E já no comecinho desse capítulo 3, temos uma colocação curiosa, porque em 2002, os amados podem estar vendo nos meus vídeos, aqui nesse login do YouTube, né, Vande Sophie com W, os amados podem estar vendo um vídeo lá do Ministério O Libertador de Israel, da cidade de Suzano. O que esse vídeo fala? Nome Israel escondido na palavra Brasil, que foi a revelação dada pelo anjo pelo anjo Miguel, depois, né, que o apóstolo e o ministério dele ficou de 40 dias de vigília, oração e jejum. Aí sim o anjo Gabriel veio em novas visões, em sonho, explicando o que era o significado daquela espada cortando a letra B da palavra Brasil. E esse cortar a letra B da palavra Brasil nada mais é do que corta-se, passa a espada na letra B, como o amado pode ver em um dos vídeos, das fotos, neste áudio-vídeo, né? Os amados podem ver que tem lá 6 passos para uma nova estrela. O que é isso? Da mesma forma que passa a espada na letra B da palavra Brasil, esse ato de passar a espada na letra B é o cortar, né, de toda a raiz que a igreja cristã, o corpo de Cristo, tem com a tríade, com a trindade babilônica, ou trindade satânica, quer seja primeiro, pela desobediência, né, do mandamento de Deus, que é o 4º mandamento da lei do Senhor, que fala acerca do sábado, do Shabat. E se desobedecemos esse princípio do sábado, nós estamos sendo ímpios, porque em um dos vídeos lá em Sinais de Israel, Brasil é Israel, e também lá sobre Hebreus, sobre o hebraico, um outro grupo, né, que tem lá sobre o hebraico, tem lá
os vídeos de 50 razões para se observar o sábado. Você pode encontrar também esses vídeos no site www.torá, com H no final, toraviva.org.br. Lá vocês verão 50 razões para se guardar o sábado, 50 razões para não observar o domingo, e tem também 6 mitos sobre o domingo. Nesses 6 mitos sobre o domingo, vemos fundamentos bíblicos que contrariam, né, a insistência da igreja cristã evangélica de querer justificar o domingo, né, a guarda do domingo, em desobediência do 4º mandamento, que é o sábado. Por que Jesus fez tanta questão de guardar o sábado? No vídeo anterior já comentei, acho que vale a pena comentar. Por causa do espírito de religiosidade. Os judeus na época guardavam o sábado pelo espírito de religiosidade, e eles tinham dificuldade de fazer o bem no sábado, a não ser dar água para os animais e socorrer algum animal que caía em algum buraco ou se perdia do rebanho. Se eles faziam isso, não era uma forma de trabalho? Por isso Jesus fazia questão de curar no sábado, porque Jesus, em Lucas, no capítulo 13, deixou bem claro, quando ele libertou uma senhora que, se não me engano, estava encurvada há 18 anos, e ele falou de forma clara: acaso não tem esta filha de Abraão mais valor do que estes animais? Ainda chamou eles de hipócritas. Será que se o Jesus estivesse hoje aqui, ele não estaria chamando dezenas de religiosos, até mesmo teólogos dentro da cristandade, né, de hipócritas? Porque insistem em querer justificar a guarda do domingo em contrapartida do sábado? Misericórdia, meus amados. Vamos ter juízo em nome de Jesus, para honra, para louvor e glória do Senhor. Bom, então esse vale de Josafá, nesse vídeo, né, de Brasil e Israel, você verá que o apóstolo Leonídio, após repetir o gesto que o anjo Miguel revelou para ele em sonho, em visão, no ano de 2002, ele passa a espada, corta-se a letra B da palavra Brasil, e logo em seguida ele fala: essa nação foi escolhida para fazer a maior guerra espiritual de todos os tempos. Prestou bem atenção na frase? Maior guerra espiritual de todos os tempos. Acaso não é essa a maior guerra espiritual de todos os tempos a batalha de Josafá? Isso, por favor, entenda bem, para a restauração do Israel espiritual, que na continuação desse vídeo ele fala: o Israel espiritual é aquele que não vai cair na conversa de PT, é aquele que não vai cair na conversa, né, desse sistema corrupto instaurado, né, dentro da cristandade, e não vai cair na conversa, porque ele discerne tudo, mas não é discernido por ninguém. Existe uma versão na Santa Palavra a respeito disso. Não sei dizer agora qual é. Não sei se foi lido em Oséias, ontem e anteontem, ou se é outra referência da Palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia online, pesquise e você encontrará. O Israel espiritual é aquele que discerne tudo, mas ele não é discernido por ninguém. Por quê?
inclusive são aqueles chamados de louco, como na época dos profetas que viveram antes de Jesus, né? Um exemplo disso foi João Batista, né? Primo de Jesus, que batizou o Senhor Jesus no batismo do arrependimento. Teve a sua cabeça o quê? Degolada. Não é isso, amados? Então, eis que o Senhor diz: moverei o cativeiro do meu povo. E ele ainda fala: santificai uma guerra. Isso vai lá no versículo 9 desse capítulo 3 de Joel. Santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Ei, militante do Senhor, você que está ouvindo esse áudio, levante, vamos avante. Mas a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades espirituais do mal que tentam, de todas as formas, vencer a Igreja de Cristo e vencer a Cristo. Mas ele já é um derrotado. Por quê? Está escrito a carta de condenação para ele e para todos aqueles que o servirem. Você pode conferir isso em Apocalipse 20, verso 4 e Apocalipse 21, verso 8. Quer mais ainda? Carta de condenação para todo idólatra. Aí quer seja católico, espírita, maçônico, aqueles lá do governo americano que se dobra para uma coruja todo final de ano, né? Apocalipse 2, versos 20 a 23. Inclusive a sentença de que Deus os colocará numa cama, ou seja, uma doença, talvez o câncer, a AIDS ou outra que pode estar por vir. Só o Senhor sabe, né? Glória a Deus, amados, e que possamos estar refletindo sempre nesta oração final deste livro, nesta oração no versículo 11 deste capítulo 3 de Joel. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Ou seja, ó Senhor, faze ajuntar nas congregações dos justos ou nos templos onde tem as suas igrejas fiéis, para que este povo, estes fiéis, possam estar se levantando, a igreja invisível possa estar se levantando e neste vale da decisão, ok? Reflitam aí no versículo 14, nesse vale da decisão, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, ele ainda não chegou, está perto. Por isso estamos nós aqui, nessa batalha de Josafá, no vale da decisão. Porque, amados, Isaías 40 diz: os que confiam no Senhor caminharão e não se fatigarão. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor estarão, o seu dia, ou melhor, a sua noite se tornará dia. Agora 1h30 da madrugada. Esta noite, provavelmente, eu ficaria a noite toda neste trabalho. E com outra tarefa ainda, do livro Nova Bandeira, Brasil Fiel, que estou reorganizando para republicá-lo no site AGBook, que você verá no último desenho deste vídeo. Amados, que possamos discernir os tempos e o propósito do Senhor, pois Apocalipse 12, no verso 6 e no verso 14, diz que Deus tem preparado um deserto para ali
esconder a igreja, a mulher, né? A igreja fora da vista da serpente. Então, este deserto Brasil está sendo usado pelo Senhor para treinamento, né, da liderança, para treinamento dos missionários, para que possamos cumprir o propósito do Senhor em nossa nação e também que possamos transbordar e enviar missionários para a China, né, para a Ásia, lá para a Europa, que possamos enviar missionários para o Japão, que já tem bastante, né? Mas nesses países onde menos missionários temos. Para quê? Para que possamos levar a mensagem do reino glorioso do Senhor Jesus, que iniciará-se muito em breve. Shalom. E antes do início deste reino glorioso, teremos 3 anos e meio para fechar o plano de salvação. Esta é a sublime missão da igreja no final, na primeira metade da tribulação, pois o anticristo já estará reinando num governo paralelo, né? Pois a igreja faz parte do Rei do Sul, que você pode ver em dezenas de profecias na palavra do Senhor, e principalmente Daniel 11, no verso 40, em que fala que o Rei do Sul lutará contra o anticristo. E a interpretação deste versículo entendo que é uma vitória parcial. E se é uma vitória parcial, então essa vitória será nesta terra, pátria amada, chamada Brasil. Shalom Adonai. Até a próxima.